Apesar do bom início de Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2022, a direção esmeraldina já deixou bem claro para o mercado e também para os seus torcedores que deverá ir buscar pelo menos mais 3 opções de reforços para o decorrer da Série A. Dessa forma, no vídeo de hoje, quero falar sobre uma informação aí que acabou surgindo de última hora nos bastidores esmeraldinos sobre o interesse de um camisa 10 para contar aí, dentro do elenco do Goiás, até mesmo ter aquela competição um pouquinho melhor com o atacante, o meio-campista, melhor dizendo, Elvis, tá bom? Para a sequência da temporada, temos aí pelo menos 2 opções de armadores dentro do time. Antes de começarmos e também falar um pouco sobre essas suas características, como pode ajudar no elenco esmeraldino e esse provável empréstimo, do Guilherme Castilho pelo Atlético Mineiro, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição, ative as notificações e também se inscreva, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos no YouTube do Goiás News. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre informação confirmada pelo Periquito Brisado, pode até ser engraçado o nome da página, mas é um cara que direto, vira e mexe, vem acertando algumas informações dos bastidores do Verdão, até mesmo resolvi dar esse crédito para ele, também tem uma credibilidade, pelas suas últimas notícias, confirmando o interesse do Goiás, tanto no atacante, o ponta esquerda Marcos Guilherme, jogador de 26 anos, já gravei um vídeo sobre ele, inclusive hoje, vou deixar no final também para vocês acompanharem. E outro jogador que também ficou na mira do time esmeraldino, inclusive está aí em negociações, é o meio-campista Guilherme Castilho, o atleta esse mais jovem, 22 anos de idade, inclusive uma das joias aí da base do Atlético Mineiro. Nessa última semana teve um interesse, um empréstimo, uma proposta oficial do Clube Bruges, um dos principais times lá da Bélgica, entretanto foi recusada. E aí a gente para pensar e fala, gente, mas se recusou um empréstimo da Europa, por que poderia emprestar ele agora, dessa vez para o Goiás? O que alegou aí a direção do Atlético Mineiro é que para ele se transferir para um clube principalmente do futebol internacional, seja ele da Europa ou até mesmo do futebol asiático, teria que ter uma recompensação financeira, algo que hoje é improvável de acontecer, porque o jogador jogou bem a Série A pelo Juventude, mas dificilmente vai chegar ali no patamar que o Atlético Mineiro vai querer nesse momento, que é difícil a gente prever também, até mesmo segundo informações do site Transfer Market, que é especialista nesse tipo de análise. Atualmente o atleta de 22 anos, meio-campista, tem um valor estimado de apenas 1 milhão de euros, o que eu acho totalmente ilusório, tá? Acho que no mínimo que o Atlético Mineiro iria negociar o jogador é por ali uns 25, 30 milhões de reais, acho que seria um valor bem justo para contar com o jogador. Entretanto, o empréstimo aqui no futebol brasileiro não está descartado. Isso tudo porque o Atlético Mineiro obviamente vê o Guilherme Castilho como um dos jogadores destaques das suas categorias de base, uma grande promessa, mas não adianta se o cara não entrar em campo, Até aqui em 2022, apenas 6 atuações, sendo só uma no Campeonato Brasileiro, 9 minutinhos apenas, quando entrou aí diante a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. O Juventude já havia demonstrado interesse dele no começo do Campeonato Brasileiro, acabou que não emprestou, apenas o Vitor Mendes, zagueirão que ficou bem próximo de fechar com o Verdão também, acabou escolhendo o Juventude, em vez do Goiás, até mesmo o Paulo Autuori na época barrou sua contratação. Mesmo assim, o Guilherme Castilho vive esse impasse, o Atlético Mineiro quer contar com o jogador, mas ainda assim tem melhores atletas para a sua posição, mais experientes, acaba que o jovem de 22 anos não vem tendo muito espaço, O seu contrato é bem longo, então o Atlético pode emprestar sem ter muito medo, de perder o atleta ali eventualmente de graça no futuro. Seu vínculo com o Galo, lá em Belo Horizonte, vai até o final do ano de 2024, então o Atlético poderia sim emprestar o jogador para o futebol brasileiro, uma opção que não está descartada. Aí sim, eu acho que o Goiás pode entrar duro nessa parada, principalmente por contar com grandes destaques, de jogadores jovens na sua história. Foram diversos caras que já passaram ali na equipe esmeraldina, tendo essa sua grande revelação. Além disso, caso ele venha a buscar uma equipe, se podemos dizer, mais qualificada, um Atlético Paranaense, Fortaleza ou próprio Ceará, tem jogadores melhores para sua posição, ou seja, o atleta seria mais reserva do que titular. Então eu vejo dentro da visão do Guilherme Castilho e também do Atlético Mineiro, pode sim ser uma opção bem interessante no meio do ano, repassar o atleta para um time que precise de jogadores da sua posição, que no caso é a equipe esmeraldina, o atleta ter maior experiência, jogar um pouquinho mais e até mesmo, quem sabe, podendo receber uma proposta com bom valor financeiro no final do ano. O Guilherme Castilho, que por ser um meio de campo é um cara bem alto, tem 1,80 m, como eu disse, 22 anos de idade, começou sua carreira ainda nas categorias de base do Mirassol, onde ele passou lá no time sub-20 em 2017, até mesmo chegou a estrear nos profissionais naquela ocasião. Ele que é natural da cidade de Arapoema, no interior
do Tocantins, né? Iniciou mais ele como lateral direito, fazia a função de volante e lateral direito, mas foi se destacando também pelas suas criações de jogadas, né? Já em 2017 fez 22 jogos no total, 2 gols marcados, também em 18 disputou o Campeonato Paulista pela equipe do Mirassol, 26 atuações no decorrer da temporada, o que chamou a atenção, né, do Atlético Mineiro, que inicialmente contratou o jogador para suas categorias de base. No time sub-20 já teve um excelente ano, né, logo na sua primeira temporada de adaptação, 28 partidas e 8 gols marcados. A partir daquilo lá, né, já ficou ali, claro que o jogador merecia sim espaço no time profissional, o que acabou acontecendo, mas não no Atlético Mineiro. Foi emprestado para o Confiança, onde jogou aquela Série B de 2020, né? 23 atuações no total, 1 gol marcado e 5 assistências. O Confiança que fez ali uma campanha bem aceitável, né, para a sua volta à Série B do Campeonato Brasileiro. No meio de tabela, o Guilherme Castilho dando algumas assistências, jogando inclusive muito bem. Realmente um excelente ano de estreia em 2021, né? Em 2020 no caso, na Série B pela equipe do Confiança. Dessa forma, né, após uma boa segunda divisão pela equipe lá do Sergipe, o Juventude, em 2021, resolveu apostar no jogador, né, que obviamente já vinha tendo alguns bons jogos, mas que para o nível de Série A, às vezes não poderia, né, sentir uma dificuldade, enfim, adaptação no seu primeiro ano, mas pelo lado bom, né, tanto do jogador quanto também para a equipe lá de Caxias do Sul, o Guilherme Castilho tirou de letra a primeira divisão também, né, foram 33 jogos, jogador que muito raramente ficava suspenso ou tendo algum problema de lesão, marcou 4 gols fundamentais para a permanência do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, além de 5 passes para os seus companheiros, né? Sua primeira atuação pela equipe do Juventude, né? Seus primeiros jogos ainda no Campeonato Gaúcho, na Série A do futebol brasileiro, logo no comecinho, né? Foi titular diante da equipe do Cuiabá, o Juventude, o Santos e o Palmeiras, ou seja, os 4 primeiros jogos da equipe lá de Caxias do Sul, era sim um titular absoluto e não foi diferente no decorrer da competição. Até tinha falado que ele não ficava muito suspenso, mas em 3 jogos ele levou 2 cartões vermelhos, foram as únicas partidas que ele ficou, melhor dizendo, indisponível para a ocasião, né, que no caso era o Marquinhos Santos e também o próprio Jair Ventura, que trabalhou com ele na reta final daquele ano. Eu acho que 2 pontos que podem acontecer também do jogador querer, né, e defender o Goiás. O próprio Juventude demonstrou interesse no jogador, o que eu até entendo, assim, se ele fosse um pouquinho mais velho, ali 27, 28 anos, retornar, né, para o time que acabou ali tendo o seu primeiro destaque nacional, no caso o Juventude, jogando a primeira divisão, poderia ser uma boa. Entretanto, né, como ele é jovem, enfim, acho que viver a mesma experiência da temporada passada, não sei se agrega tanto assim na carreira do jogador, pode querer algo novo, né? E nessa questão também do Jair Ventura, que foi o técnico dele na reta final, onde inclusive fez ali os seus melhores jogos na Série A do Brasileirão, marcou gols contra a Chapecoense, Palmeiras no empate importante fora de casa por 1-1, diante o Santos, Cuiabá e também diante o Esportivo lá no Campeonato Gaúcho, né? Um jogador que realmente se destacou bastante, e pelo Atlético Mineiro, envolvendo o Goiás também, tem aquela situação com o meio-campista Léo Senna, que foi negociado com o Spezia, enfim, até mesmo tentei consultar tanto ali a galera que trabalha nos bastidores do Goiás, o próprio Paulo Rogério Pinheiro, entretanto não consegui nenhuma informação. O Goiás não recebeu nenhum valor da equipe de Minas Gerais, também o Spezia meio que não reconhece um percentual da equipe esmeraldina, enfim, tem essa questão também envolvendo o Léo Senna, que pode facilitar a vinda de outros jogadores. É bom lembrar também que o Goiás já conta atualmente com seu elenco um jogador que veio do Atlético Mineiro, né? O centroavante Luiz Felipe acabou tendo essa grave lesão, mas pelo menos já tem essa pequena, esse entrosamento, né, se assim podemos dizer, esse conhecimento entre as duas diretorias. Vamos ver agora também em relação ao Guilherme Castilho, jogador que me agrada bastante em relação assim, às suas principais características. É um meio-campista diferente. Hoje o Goiás conta com o Elvis, que é um cara ali mais das bolas paradas, também não tem uma mobilidade muito grande, totalmente diferente do Castilho, né? Bem jovem, 22 anos, até mesmo por ter iniciado sua carreira como lateral direito, tem essa principal característica de bastante velocidade, grande mobilidade. Mesmo assim, foi muito importante nas suas assistências pela equipe do Juventude, cobra muito bem os escanteios, foi uma arma importante lá do Confiança na Série B de 2020, além, claro, né, da sua característica de camisa 10, ter um pouco mais de mobilidade, tendo bons passos ali também pelo lado do campo. Acho que um jogador assim cairia muito bem na equipe esmeraldina. Também marcou alguns gols de cabeça, o que é bem raro da gente ver no futebol brasileiro, não, camisa 10 marcar gol de cabeça. Enfim, é um jogador que me agrada bastante, tanto ele quanto o Marcos Guilherme, né, que foram duas notícias
da página do Periquito Brisado. Acho que se viessem para o Goiás hoje, já iria resolver grande parte dos problemas. Vejo como principal, né? Tanto um lateral esquerdo quanto um camisa 10 ali para ter uma opção com o Elvis, que agora está jogando bem, né? Mas é difícil a gente garantir isso para qualquer jogador durante 38 rodadas, além, claro, de mais uma opção no ataque esmeraldino. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem Guilherme Castilho, jogador que acabou tendo uma proposta, né, do principal clube do futebol da Bélgica, já foi recusada ainda durante essa semana, e surgiram também essa sua especulação em envolver o maior do Centro-Oeste, se poderia ser uma boa. Na minha opinião, né, é um jogador que poderia chegar e assumir essa condição ou de titular jogando com o Elvis, ou sendo ali já mais uma alternativa para o técnico Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, ajudar aqui a gente chegar nessa marca de 5.000 inscritos, né, no YouTube do Goiás News. Agradecer também que já chegamos a 4.800, então é um passo de cada vez, né, e agora visar voos maiores também para esse Campeonato Brasileiro que está pela frente. Tudo isso, né, você acompanha aqui também no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!